Nesse vídeo eu quero compartilhar algumas dicas, algumas estratégias para você começar a ler a Bíblia e a entender o que você está lendo. Na verdade, com essas dicas e estratégias, você vai conseguir ler e entender o que você está lendo. Além disso, você vai ter a revelação do Espírito Santo em relação ao texto que você leu. Eu, por exemplo, já li a Bíblia, comecei a ler a Bíblia várias vezes e eu lia e eu não entendia nada, parecia que eu não tinha lido. E aí eu parava de ler a Bíblia, depois eu sentia necessidade de voltar a ler de novo, começava a ler novamente, eu não entendia nada e aí eu parava de novo. E aí ficava aquele ciclo, né? Começava a ler, eu lia, não entendia, parava e nunca terminava de ler a Bíblia. Com essas dicas e com essas estratégias, eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entender melhor e eu já li a Bíblia toda, agora eu leio e tenho mais clareza. Por isso que eu senti que agora seria o tempo de compartilhar essas dicas. Talvez você esteja se perguntando qual a diferença de entender o que você está lendo e de ter a revelação daquilo que você está lendo. Quando você lê e entende, é como se você estivesse lendo qualquer outro livro. Talvez já aconteceu com você, de ler uma página do livro e depois ter que voltar lá de novo e ler, porque você não lembra, não sabe nada do que aconteceu no livro, nada do que estava escrito. Entender é isso, é você ler e você entender. As histórias de Jacó, de Abraão, de Moisés, de José, por exemplo. Tem gente que lê, terminou de ler e não lembra nada, não entende nada do que foi lido. Ter a revelação é você ler um texto e o Espírito Santo clarear a sua mente, parece que abre uma janela no mundo espiritual e você entende exatamente o que o Espírito Santo queria dizer quando ele escreveu aquilo. Já aconteceu comigo também de ler, né, alguns versículos, lia, mas, sabe, era normal, era uma leitura normal. Mas aí, certo dia, eu precisava de uma resposta, eu precisava de uma ajuda do Espírito Santo, eu precisava, assim, de uma ajuda do céu mesmo. E aí parece que aquele versículo saltava aos meus olhos. Tem essas coisas, acontece, né? De vez em quando acontece essas coisas. Isso pode acontecer quando você está lendo, né? Você pode ler e apenas entender, como se você estivesse lendo um livro normal. E às vezes você vai ler, aquilo vai saltar aos seus olhos, e às vezes você vai ler e vai ter a revelação do Espírito Santo, que é aquela hora que abre uma janela ali no mundo espiritual e você entende o que o Espírito Santo queria dizer quando ele inspirou para poder escrever, né? Aquela passagem, aquela leitura que você acabou de ler. A Bíblia é o único livro que a gente tem a possibilidade, a oportunidade, o privilégio de ler com o autor ali do lado te instruindo, te dando interpretação. E a primeira dica é relacionada a isso. É pedir ajuda ao Espírito Santo quando você for ler a Bíblia. Eu acho que uma das dicas principais, né, é essa. Pedir ajuda ao Espírito Santo quando você estiver lendo a Bíblia. Antes, eu comecei pedindo para entender a palavra do Senhor. Quando eu sentava para poder ler a Bíblia, eu pedia, Espírito Santo, dai-me entendimento da tua palavra, me ajuda a entender a tua palavra. Hoje em dia eu faço uma oração diferente, eu peço uma ajuda diferente. Quando eu pego a Bíblia para ler, eu peço ao Espírito Santo revelação. Espírito Santo, dai-me a revelação da tua palavra. Então você pode começar com pedindo entendimento para você entender, ler, entender, ou pedir uma revelação da palavra do Senhor. Essa é a primeira dica, pedir ajuda para o Espírito Santo. A segunda dica é sobre o jejum. O jejum espiritual, ele abre, né, a sua mente, ele te dá entendimento, ele clareia ali a sua mente para você ler, entender, para você ler e ter revelação do Espírito Santo. Você vai tendo clareza ali da leitura, você vai lendo e vai conseguindo entender de fato ali o que você está lendo. Não é aquela coisa que você leu, passou 1 minuto, você já não lembra mais o que você leu. O jejum espiritual vai te ajudar a entender o que você está lendo. A terceira dica é você ter persistência. Persistência na leitura. Porque quanto mais você lê, mais vai clareando ali a palavra do Senhor, mais vai fazendo sentido para você. E essa dica ela é baseada na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Eu não vou ler tudo, eu vou contar aqui o contexto, né,
o que estava acontecendo quando Pedro escreveu isso aqui. E aí eu vou contar o contexto dos versículos e depois você lê com mais calma aí na sua casa, porque senão o vídeo vai ficar bem longo. Quando Pedro escreveu isso aqui, ele estava lembrando de um episódio que tinha acontecido quando ele estava andando com Jesus. Quando eles estavam com Jesus, Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de ouvir, de presenciar esse acontecimento, né? Jesus ele estava no monte e aí apareceu Moisés e Elias. Nessa ocasião estavam os 3 discípulos, né? Pedro, Tiago e João. E aí eles ouviram aquela voz, né? Tá até escrito aqui: este é o meu filho amado em quem me agrado. E aí ele está falando desse contexto aqui. No versículo 17: porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando, pela suprema glória, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me agrado. Ora, nós ouvimos esta voz, ele está falando dele aqui, né? Dele e dos outros discípulos. Nós ouvimos esta voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ele está falando aqui, ele está comparando a palavra do Senhor, a palavra de Deus com a luz. Assim como a luz, ela vai clareando aos poucos, até ser um dia perfeito e você conseguir enxergar tudo. Dessa forma é a palavra do Senhor. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo, e aquilo vai fazendo sentido para você, vai clareando a sua mente, até você conseguir entender, até você conseguir ter a revelação daqueles versículos. A 4ª dica é sobre um hábito, né? Que nós temos, todo mundo tem, alguns usa esse hábito para o bem, outros para o mal, que é da alimentação. Para o mal assim, né? Porque existe certo tipo de alimento que inflama o seu corpo, inflama o seu cérebro, e isso atrapalha no seu cognitivo, isso atrapalha a sua mente, você não consegue entender muito bem o que você está lendo, você não consegue pensar com rapidez. E, inclusive, alguns alimentos inflamatórios são leite, trigo, o açúcar. Eu acho que esses 3, para muitas pessoas, são inflamatórios. E aí, se você consome muito isso, acaba pesando aí, acaba te inflamando mais, a sua mente fica mais lenta, você fica mais assim, lê e não consegue entender. Então, quando você se alimenta de forma mais saudável, experimenta ficar 1 semana, 2, sem muito açúcar, que você vai ver que a sua mente vai fazer isso aqui. Vai ficar bem mais rápido, você vai conseguir ler e entender melhor. A 5ª e última dica é você não ficar pensando muito em problemas, porque quando você, não sei se já aconteceu isso com você, você está lendo uma coisa e aí sua mente viaja, some. E aí depois que você se dá conta que você está em outro mundo e a leitura está aqui, aí você volta, mas você não consegue lembrar o que você leu. Precisa voltar lá e ler de novo. Então, quando você estiver lendo, se você precisar, peça a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a focar aqui, né? Ter foco nessa leitura e conseguir ler até o fim. Depois você pensa em outras coisas. Uma dica boa para essa hora aí é você ler de manhã, porque aí de manhã sua mente está vazia, não tem tanto problema, né, quanto à tarde e à noite. À noite, sem contar, né, que você vai estar cansado, fadigado, problemas, não seja problema, mas já viveu coisa em cima de coisa, se foi pro trabalho, trânsito, filho, tanta coisa que você vai fazendo durante o dia, que isso pode sim interromper na sua leitura. Então, uma ótima dica aí é você ler de manhã e se concentrar, ter foco naquilo que você está lendo. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu comentário aí se você tem mais uma dica para ajudar as pessoas a ler a Bíblia e entender melhor. E é isso. Até o próximo.